Olá, amores e amoras, eu sou a Aisha. E eu sou a Hailey. E vamos falar um pouco mais sobre a história do Príncipe Adam. E antes que comentam sobre o livro A Fera em Mim, dizendo que ele explica como era a vida dele, que ele era o melhor amigo do Gaston e blá 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 blá, essa série de livros da Disney são cheios de furo, a gente nem leva eles em conta. A gente já leu alguns deles. Pra começar, eles nem foram feitos pelos mesmos roteiristas dos filmes. Quer ver uma comparação aqui de que não tem nada a ver? No livro é dito que a Rainha Má queria apenas adormecer a Branca de Neve e não a matar. Afinal, ela não queria machucar o pobre passarinho dela. Mas parece que a escritora esqueceu dessa cena aqui, ó. Será sepultada viva! Depois de se transformar em bruxa queca, as três bruxas avisou a rainha que ela não conseguiria voltar à sua forma original. E ela sai da casa rindo não porque matou a Branca de Neve, e sim porque ela viu que ela fez tudo em vão e matou a Branca de Neve à toa porque ela não ia conseguir mais voltar a ser bonita de novo. Meu, ela vê a Branca de Neve lá, daqui a pouco ela fica... Agora eu sou a mais velha. Ela começa a rir de ver que era... E pronto, tipo, eu consegui o que eu queria, tô feliz. Agora eu sou a mais bela de todas! Depois aí dessa cena, ela é perseguida pelos anões e enquanto ela foge, as bruxas dizem pra ela não ir pro penhasco, senão ela vai morrer. Se ela for por outro caminho, ela vai viver, mas aí elas poderiam arranjar um jeito dela voltar lá, mas não era certeza, né, e blá blá blá. Mas aí ela pega, ela tá amargurada da vida porque ela matou a Branca de Neve, ela tá já very crazy. Aí ela pega e faz o que? Ela fala, não, eu vou pelo penhasco porque eu quero me matar e acabar com essa loucura de uma vez. Mas essa é a cara de alguém que quer se matar? Porque olha só na animação. Vou matar vocês! Tá, mas aí você pode falar, mas não é igual, porque são releituras da história e tal, eles não fizeram totalmente igual ao original. Mas se já são releituras, a gente não pode nem usar de base pra responder os fatos do filme, não é? Porque é releitura, não é o filme. Aqui a gente veio pra falar mais da verdadeira história do Príncipe Adam, mas da verdadeira história do filme. Se vocês quiserem, depois que a gente fala do livro, a gente pode falar do livro. Mas aqui a gente vai para falar mais do filme, da o animação. Clássico, não do live action, do clássico. A gente vai falar desde o clássico, jogaram migalhas pra gente e eu nunca fiquei satisfeita com suas migalhas. Com um pouco. Não, eu ficava muito chateada. Eles colocavam porque o Adam seria o protagonista. É. Começa contando a história dele, que não sei do que, pra daqui a pouco ele chegar lá e simplesmente, tipo, tá, tipo, é só isso. Vamos voltar um pouco, lá no começo, quando toca aquela musiquinha linda e a feiticeira joga o feitiço no Adam. Adam é o nome do príncipe, tá? O nome dele era Adam, aí ele virou a fera e começou a chamar ele de fera, mas o nome do príncipe é Adam, que tem muita gente que não sabe. Então, voltando ao Adam, a primeira coisa que ele sofreu foi com a sua aparência, visto que ele era uma pessoa que, segundo o que diziam, ligava bastante pra aparência. Mas devemos lembrar que se o Adam fosse uma pessoa que ligasse muito pra aparência, a ponto de esnobar uma velhinha que só queria um abrigo da chuva, ele seria crítico com a aparência de todo mundo. Mas Lumière não era tão bonito assim. A Madame Samovar e o Orloche eram baixinhos e gordinhos, e eles eram os mais próximos de Adam. A Madame Samovar vivia mandando nele, falando como ele devia se portar, todo mundo ali, tipo... É como se fosse família mesmo, tipo mãe, o tio ali, o pai. Isso, sabe? Eles eram os empregados de confiança do Adam. Então, se ele ligasse tanto pra aparência, ele iria fazer com que os empregados mais bonitos fossem os mais alto escalão. Sabe? Sendo que você vê lá que... fica, tipo, escondido que ele nem ia ver. Isso. Sendo que o espanador lá, a namorada do Lumière, na live action Plumette, né? Ela é bonita, mas ela tava como aspirador de pó automático. E agora os outros ali, que eram meio que uma família dele lá, e já estavam ali, tipo, do lado dele ali. Tipo, entendeu? Tipo, então ele não ligava tanto pra aparência como... Estão falando por aí. Provavelmente ligava, com certeza. Até porque ele era um príncipe, essas coisas assim, e a aparência dele era bonita. Ele era um príncipe bonito mesmo. Pra daqui a pouco ele chegar e ver uma, tipo, ai... Mas tipo assim, né? Não, sem contar que, tipo, por mais que tipo, a véia fosse horrorosa, tipo, ele podia, não, abriga ela aí, mas dá longe da minha vista, entendeu? Deixa ela aí na cozinha, entendeu? Ali na coisa, sei lá, no quarto dos empregados, mas não deixa ela na minha vista. E talvez ele mandou ela embora justamente pelo mesmo motivo do outro, ele invadiu. Ele não devia ter invadido! É porque no coisa da do live action ela entrou mesmo lá do... Ela chegou abrindo as portas lá, do Estraga na Festa. Ao mesmo tempo que fala que ele ligava super pra aparência, dá pra ver que não. Então tem caroço nesse angu. Ele poderia, tipo, não, você não é uma pessoa tão bonita assim, mas consigo conviver, sabe? Tipo, vamos comparar ali mais ou menos com a Branca de Neve. A Branca de Neve também chegou uma velha dando medo mesmo, porque a gente vê ali que a velha ali era também feia pra caramba. Era. E dava medo. E aí, depois que tipo, foi atacada ali pelos passarinhos, disse que tava tendo um infarto, levou pra dentro. Aí a Branca de Neve ajudou e pegou. Aí ela ofereceu, tipo, a maçã. Aí veio o caso do Adam. Chegou uma velhinha ali, pedindo abrigo também, né? Ajuda. E ofereceu uma rosa ao invés da maçã, né? E
ofereceu a rosa. Aí o Adam falou assim, meu pai e minha mãe me ensinou a não aceitar nada de estranhos e não abrir a porta dos estranhos, sendo que você acabou de invadir a minha casa. Então vai embora. Não, então se todo mundo fica falando que a Branca de Neve é burra por ter deixado a velha entrar... Aí o Adam mal por não ter deixado ela entrar. Aí... Então... A Disney tá nos confundindo. O que vocês querem que a gente faça com os velhos? Então... Não, aí você vê, você tem que ter o coração bom, mas só que não ao ponto da Branca de Neve, mas você também tem que ser prudente, mas não grosseiro como o Adam. Porque, tipo... Mas eles não ensinam a gente o meio termo, eles não ensinam equilíbrio. Mas você ainda não encontrou equilíbrio. Mas voltando à história, o Adam sentia um enorme ódio dele mesmo, de ser o único culpado de tudo aquilo. O Adam só não fugiu ou se matou, porque a gente vê ali ele arranhando o quadro, como se ele quisesse ele mesmo se matar. Acho que se ele falasse, se eu te encontrasse na rua, mas tava perdido nas minhas garras. Ele só não fez isso porque ele tinha as pétalas de esperança, embora ele mesmo vivesse dizendo que não tinha mais esperança. Não há esperança. Outra coisa que o afetou bastante foi a sua forma monstruosa. Não pela aparência, mas pelo tamanho e desconforto. Nenhuma de suas roupas cabia nele. Tanto que no começo ele só usa um short, né? Um incrível Hulk. E usa uma capa para se cobrir. De repente, os móveis eram menores do que ele estava acostumado e ele mal conseguia se sentar confortavelmente nas cadeiras. Não conseguia segurar bem um talher porque a mão dele era muito grande para aquilo. As garras arranhavam e se prendiam em tudo. Mais ou menos o Alex em Madagascar, sabe? Ele também andava muito encurvado para representar um instinto mais animal. Mas também porque ele estava muito desconfortável. Como a gente disse, ele era grande demais para as coisas. Ele seria realmente um dos príncipes mais altos da Disney. Ele é um dos príncipes mais altos. E como fera, ele ficou ainda mais alto. E quando você é muito alto, nada do seu tamanho. Aí você tem uma tendência a se encurvar para, tipo, se adaptar ao lugar. A gente vê mais ou menos lá em Detona Ralph, quando ele entra lá no apartamento, que ele fica bem no teto. Isso. Então tudo isso aí, das coisas ser pequenas e ser muito grande, ele ficou encurvado. Mas depois que a Bela chega, ele começa a ficar mais ereto e volta aos poucos às atividades humanas. E todo esse desconforto e dificuldade fazia o príncipe se irritar por não conseguir fazer coisas simples. Então toda vez que ele tentava fazer alguma coisa e tinha dificuldades, ou se ele se estressava demais, ele ia e quebrava as coisas. Ficava com raiva, tipo, droga de cadeira! Sabe? Tipo, ele ia se sentar, mas a cadeira não aguentava o peso. Então ele ia e quebrava ainda mais a cadeira. Sim. Aí ele, tipo, ia afastar a cortina, aí a garra ia e rasgava a cortina. Ele, quer saber? Ele ia e arrancava a cortina. Isso. Esse é um dos motivos do porquê que o quarto dele é aquela zona. Porque, tipo, como era o lugar que ele ficava mais no castelo, quando ele chega lá no quarto, ele sai jogando as cadeiras. Isso. Eu tentei ser gentil, sei lá o que. Aí ele pega e sai quebrando as coisas. Sim. Então você vê que é uma coisa que ele costumava fazer quando ele tava com raiva. E como a gente disse, nada era do tamanho dele. Nada era adequado ou confortável pra ele se sentar. Tinha apenas alguns móveis em específicos que ele conseguia sentir conforto. E um deles era... Não na cadeira do patrão. Sem contar que ele tava com o instinto animal aguçado. Com certeza ele tinha até marcado território ali na poltrona dele. Não, a gente tá viajando já, né? Mas, lembrando que ele tava lambendo a ferida dele, né? Então fica a critério de vocês saber se ele marcou território ou não. Porque querendo ou não, ele tava ali, né? Bem selvagem, né? Não sei direito que ele fez, não. Tudo bem, era uma das únicas cadeiras que ele se sentia confortável. Mas será que só o Maurice a usar a cadeira era motivo suficiente pra ele surtar? E a resposta é não. Acontece que nunca foi a cadeira. E é um diálogo de Ada e Maurice que explica o verdadeiro motivo da raiva do príncipe. Então, veio pra ver a fera, não veio? Espere, eu não quero lhe fazer mal. Eu só preciso de um lugar pra ficar. Com essa frase, podemos perceber que a fera agia principalmente por medo, pois antes de Gaston, outros caçadores ficaram sabendo sobre a fera e já invadiram para o caçar ou tentar o matar. Como troféu, né? Por isso ele meio que pergunta pro Maurice se ele queria vir pra ver a fera. E Maurice diz que não pretendia fazer mal a ele. E podemos ver que era Adam que sempre resolvia dando um fim nos que ousavam tentar o ferir. E isso podemos ver no filme, pois Madame Samovar corre para o avisar que o castelo estava sendo atacado. Mas, senhor, o castelo está sendo atacado. Porém, a fera não estava mais disposta a lutar como antes. Isso porque no conto original ele quase chega a morrer de tristeza pela Bela e ir embora. E no filme é meio que isso também. Ele nem reage aos ataques lá do Gaston. Ele tá tipo, me mate logo, que seja rápido e dolor. Tanto que quando ele leva a flechada, ele, eu falei dolor! As pessoas invadiam o castelo pra tentar caçar ele. Então, quando entrava alguém, alguma coisa, então ele já, tipo, já ia lá pra, entendeu? Eu vou me defender, tu sai do meu castelo. É, isso daí mesmo. Então vocês imaginam os empregados estarem recebendo um homem que ele praticamente tinha certeza que veio para o matar. Era tipo uma traição, né? O Ada, ele nunca teve o instinto de matar, e sim de castigar, assustar ou prender. Assim como ele assustou os lobos e prendeu o pai da Bela. Não sei... porque o lobo, ele não atacava, ele só tirava de cima dele ou jogava assim. Ou rugia na cara do lobo. É, isso eu não via ele quebrando, mordendo, né?
E depois que ele prende o pai da Bella, ele não se afasta muito da cela, pois ele ainda tava pensando o que ele faria com ele, né? Porque ele matar ele não ia. Se bem que o Morris ele até podia, se ele morrer ali de hipotermia, né? Porque tá um lugar bem aberto lá. Pois é. O primeiro grande erro que ele comete é quando não deixa ambos se despedirem. Mas levando em conta que ele estava agindo com receio de Bella desistir da troca, ele simplesmente só deu um fim naquilo tudo e pra acabar logo. Mas isso se deve ao temperamento exaltado de Adam devido à maldição. Querendo ou não, a situação deixava ele muito estressado, ele não sabia lidar bem com sentimentos e sempre explodia ou se precipitava. Tanto que todo mundo vivia falando pra ele. Tem que controlar seus nervos. Para entender melhor, quando a maldição foi lançada, todas as estátuas de seu palácio foram transformadas em monstros e imagens de horror, todas representando o interior sofrido do príncipe, mas uma em si chama muita atenção. Quando Bella resolve ir a oeste, na escada há uma estátua idêntica à fera, e com uma mão ele sustenta o palácio e com a outra ele esconde o rosto para chorar. Ada sentia que ele precisava cuidar de todos, e tinha uma dívida inteira com o palácio. Ele sustentava tudo, cabia a ele a solução do problema, tudo era culpa dele. Ele levava esse fardo enorme, mas por dentro ele estava quebrado e não podia mostrar isso aos empregados, pois ele era a esperança de todos. Tanto que todas as vezes que ele se abalava, ele vira para chorar escondendo o rosto, assim como na estátua. E há mais de uma estátua segurando fardos no palácio, como na própria mesa que segura a rosa. Um monte de monstrinhos segurando o peso da rosa, Sim. O peso da maldição, O peso da esperança. Então, caso tudo dependia dele mesmo. Pro bom ou pro mal, tudo era ele. E por ele ser uma coluna do palácio, sustentando todo o peso do castelo, da maldição e dos criados, isso faz com que ele estivesse exausto. O que me lembra ele andar curvado devido ao fardo que carregava nas costas. O peso era muito, então ele andava curvado, assim. Ele ainda tava conseguindo se aguentar, mas tava curvado, já tava cansado. Ele virou o Atlas. O Atlas segurando o céu. Ele só ainda aguenta e só não se entrega à exaustão e ao fardo por causa das pétalas de esperança que a Rosa lhe dava. Mas de acordo com ele... Não há esperança. Mas só pelo fato dele não ter desistido, de não ter estragado a Rosa, não ter fugido, não ter despetalado tudo, mostra que ele ainda tinha esperança. E que ele ficaria ao lado da Rosa até a última pétala cair. E meio que acontece mais ou menos, né? Ele tá ali do lado da Rosa, meio morrendo, mas tá lá. É tipo, enquanto a esperança não se apagar, eu não saio daqui. Pelo que vemos no filme, Ada tem duas reações pra quando ele está errado. Ou ele grita e ameaça, ou ele se sente culpado. E nessa cena vemos ele gritando com Lumière e nessa sentindo mal quando a Bella fala sobre não deixar ela se despedir. Acontece que esse tipo de reação explosiva com os empregados só acontecia quando eles diziam algo para Adam que ele já sabia. E por isso ele se exaltava, por pensar que estavam insultando, como se ele fosse estúpido, sabe? Como no caso, quando perguntam se ele por acaso tinha pensado que Bella seria a garota que quebraria o feitiço. Ao que ele responde... É claro que pensei. Eu não sou idiota. Quando ele afronta o pai de Bella, Orloche diz que não teve nada a ver com isso e que Lumière era culpado de tudo. Mas ele também já sabia, afinal ele estava observando tudo. Isso mostra que quando ele briga com Lumière na escada, quando ele propõe dar um quarto a Bella, ele já havia pensado nisso. Até porque ela tinha acabado de ficar no lugar do velho e isso havia o surpreendido bastante por tamanho de empatia. Até porque ele para, tipo, ele tá bravo dele, peraí, você quer que eu te prenda? Aí ele ainda é coisa assim, mas você vai prometer ficar pra sempre, não tem coisas, tudo. Você quer que eu aprenda? Tá, então quer dizer que o Ada queria que todo mundo tivesse uma bola de cristal pra saber se ele já tinha pensado nisso ou não? Não, gente, não é isso. O Adam via o mundo através do espelho. Mostrava que ele usava bastante o espelho. Mostra, garota. Então se ele usava o espelho pra saber tudo o que acontecia e os empregados sabiam da existência do espelho... E eles têm o espelho. Porque eles tinham que ficar falando o que ele já tinha visto pelo espelho. Ele ficava irritado por isso, tipo, eu já sei, caramba! Tipo, você viu aquela série lá? Vi. Então, nesse episódio, eu vi o episódio ontem. Não, mas no episódio você... Mas acho que você não percebeu que o episódio era... Eu vi, caramba! Então, se o espelho era a principal distração de Adam, o espelho foi mais uma prova de amor para Bella. Pois o espelho era a única sensação de liberdade que Adam tinha. O espelho era a única janela para a vida exterior. Com um espelho mágico, que era sua única janela para o mundo exterior. Então Adam estaria entregando sua liberdade pra Bella, a única coisa que a sensação de liberdade. Então toda a sensação de liberdade que ele tinha, ele deu pra Bella. E vocês aí babando pela cena da biblioteca. Ele dar o espelho foi muito mais significativo. O espelho era a TV portátil dele, ele deu a TV portátil pra Bella. Sim, é lindo. Sim, mas tipo, então ele sempre brigava com os empregados quando falava alguma coisa que ele sabia? Mas só que também... existiam coisas que os empregados falavam que ele não tinha pensado. E ele deixa os empregados falar e obedece. Também coisas que ele tinha medo de fazer e os empregados ali incentivavam ele, né?
Como no caso, que o Lumière incentiva ele a falar com a Bella, que ele tava querendo falar, só que ele falou, tipo, vai. Aí ele pegou e falou, o castelo é sua casa, que sei lá o quê. Isso. Aí depois ele pegou e falou, convidar pra jantar. Ele pegou ele, você vai jantar comigo e blá, 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 blá. E também quando ensinam ele a agir como a Bella e por aí vai, né? Toda São vez, coisas né? que ele não pensou. Talvez ele não... Tava nervoso, ele queria ali alguém pra Ou falar. então simplesmente ele não pensou. Talvez ele pensou que a Bella ia jantar com ele, mas eu acho que em nenhum momento ele pensou em conversar com ela. Então todos eles falaram assim, não, você tem que agir cavalheiro, você tem que ser gentil, você tem que ser educado. Aí ele ficou tipo, peraí, eu não pensei nisso, só pensei que a gente ia comer e ir embora. Por mais que todos eles temessem Adam, eles sempre defendiam o amo e diziam que ele era muito melhor do que aparentava. Mas por que então eles ainda tinham medo da fera? Por causa do temperamento de Adam, que o fazia quebrar as coisas. E lembrando que todos eles viraram objetos, era muito compreensível, vai. Eu acho que não chegou, mas já pensou se tipo, ele chegou a machucar alguém, pelo menos? Eu acho que talvez em algum momento, porque ele sabe a diferença do que é empregado dele vivo e do que não é vivo. Então ele sempre machuca o que não é vivo. Sim. Então eu fico imaginando que uma hora ele foi coisar e quase acertou alguém, tipo, um destroço. Aí todo Tanto mundo... que a única coisa que era mais quebrada no palácio era o quarto dele. O resto não era tão quebrado, era empoeirado, era sujo, mas não era quebrado. O quarto dele que era quebrado. Mas mesmo quando ele se descontrola, ele ainda se controlava, sabe? Pois Bella quase despetalou a Rosa e ele não quebrou o braço dela, ele quebrou as coisas em volta dela, mas não tocou um dedo nela. Ou jogou alguma coisa nela, sabe? Ele ficava, tipo, gritando e batendo as coisas em volta pra, tipo, sei lá, assustar ela, sei lá o quê. Assustou e isso assusta pra caramba. Mas se tipo, ele ele não... quisesse machucar, ele já teria machucado. Então. Ele só queria assustar ela pra sair, tipo, aí ele na cabeça dele, o medo vai fazer com que ela não volte mais. Não, o medo realmente foi, que ela, tipo, não foi pra nunca mais, né? Depois tudo bem que depois ela entra no quarto dele, mas ele convidou depois. Tipo, é uma coisa muito legal. Ele, tipo, expulsou ela do quarto, depois ele, não, vamos lá no meu quarto. Tipo, ele não pegou o espelho e levou até ela. Ele levou ela até o espelho. Então isso pra você ver a evolução do Adam, é muito bom. E como a gente disse, ele nunca chegou a machucar ninguém com a força bruta. E até mesmo quando os lobos tentaram matar ele e a Bella, ele não matou nenhum. Ao contrário de Gaston, que chegou a matar ao vivo em sua primeira aparição, né? Pobre patinho. Fora que LeFou já tava levando outra caça do Gaston. Tinha um monte e ele tinha um monte de troféu empalhado por toda a casa. Então, se nem pra defesa dele e da Bella ele chegou a matar os lobos, só desmaiou um, eu não consigo imaginar que ele chegava a caçar junto com o Gaston, assim como diz no livro. Por mais que isso fosse um costume da época, né? Porque se ele não matava nem por defesa, imagine por esporte. E na luta contra os lobos, vemos que ele apenas joga os lobos. Isso porque ele tava jogando, porque tava um monte na cima dele. Como que ele vai tirar? Jogando. Mas ele não saía quebrando, igual o Shrek lá com os soldados. O Shrek batia na cabeça de um, quebrava a cadeira na costela de outro lá. Então, ele só jogava, arremessava. Só que por um acidente ele não viu, né? Ou viu, não sei. Ele tacou um lobo pra uma árvore lá e desmaeceu e os lobos fugiu, né? Mas ele não ataca, ele só tá se defendendo e jogando eles pra longe. Você não vê ele mordendo a canela de ninguém. Ao contrário dos lobos que viviam mordendo ele e ao contrário de Gaston que mordeu a canela de alguém. Aí você vê, né? Quem é a verdadeira fera aí? Até mesmo na luta com o Gaston, ele só se defendia e segurava as coisas. Enquanto o Gaston tava indo com pau, pedra na mão e tudo mais que tinha. O Adam ameaça sim, mordeu o Gaston, mas ele só ameaça. Tipo, só pro Gaston se afastar dele. Mas do Gaston a gente fala mais tarde. É, Gaston. Mas voltando à fera, ele debatia mesmo e isso a gente não tem nem como negar. Batia a boca mesmo e tava nem aí pra nada e ele era chatinho mesmo. Mas o mais interessante é que quando ele via que ele estava errado, ele se calava. Igualmente com a Madame Samovar. Ele não tentava amedrontar a Bella pra concordar com ele. Ou coisa do gênero. Aí quando ele via, ele pensava assim numa coisa, então não dava certo, ele calava e deixava, ficava quieto. Ele apenas via que estava errado e ele desistia. Diferente de um certo alguém que ameaçou a Bella mais de uma vez pra conseguir o que queria, né? Mas dele a gente fala mais tarde. Mas ele não perde por esperar, hein, meu querido? A realidade é que o único problema grave de Adam era o temperamento. Ele era como uma criança que não sabia lidar bem com seus sentimentos. Ainda mais quando tudo que ele sente é muito bem intenso, seja por mal, seja pro bem. Isso lembra muito uma criança mesmo. E isso dá muito mais ênfase às cenas que a Bella tem que ensinar ele algumas coisas, como se estivesse ensinando uma criança como agir. Por exemplo, quando ele sente raiva, é pra botar medo mesmo. Ele quebra as coisas, porque ele tá com muita raiva, muito irado. Mas quando ele está grato, ele quer retribuir com alguma coisa muito grande. Ele chega a dar uma biblioteca pra ela. É algo extraordinário. Aí quando ele tá triste, ele fica emburrado. Ou pior, ele mal se mexe pra nada, praticamente em depressão mesmo. Porque ele não tinha nem força nem pra reagir. É meio que queria que matassem logo mesmo. É o que seja rápido em dolor. Não foi, mas... E com o tempo que passou com Bella, ele teve que aprender a ser mais paciente, delicado, gentil, se divertir, conversar mais com os empregados, limpar o castelo e não viver tão isolado. É, porque ele direto ficava só no quartinho dele.
no território dele, na caminha. No máximo que ele saía era pra ir pra cadeira do patrão, não. Isso tudo ajudou a esquecer por um momento o fardo que ele estava carregando. A escolha mesmo do vestido amarelo de Bella demonstra que ela era a alegria do palácio. Tanto que na música do jantar, Lumière e os outros mesmo dizem que ela chegou pra animar o palácio. Já sem autoestima, você chega e nos anima! Enquanto a escolha do azul pra fera era o símbolo dele voltando ao lado humano e da realeza, pois azul simboliza também a realeza. O que realmente me dói é não terem colocado a cena do passarinho no live action, pois tinha um significado muito mais bonito nisso daí, dele ser mais paciente e esperar que os passarinhos viessem até ele e não forçá-los a vir. Tipo, tô te dando comida, cara, não vai aceitar não? Trocaram pra dar um pouco mais de protagonismo pro Felipe, mas pelos passarinhos serem menores e mais fofinhos e qualquer coisa eles explodem. Então a gente ali que mostrou um pouco mais de delicadeza pros passarinhos não explodir. Como vocês veem, o Adam não mudou tanto como dizem. O que aconteceu é que ele finalmente aprendeu a controlar os nervos e apenas mostrou o lado que sempre escondeu. Bella mesmo diz isso. Por que será que não notei nenhuma vez? Além disso, todos diziam que o Adam era bom, apenas tinha que conhecer ele melhor, né? Pois toda aquela casca grossa era apenas pelo estresse e para se proteger dos invasores. Ele era tipo, vamos supor, introvertidos. E aos olhos de pessoas extrovertidas, o introvertido é uma pessoa chata, arrogante, que dá patada. Você tá bem? Não interessa. Mas não, ele tipo, só não quer se entregar a qualquer um, sabe? E eles mesmo ficam direto dizendo do filme, né? O amo não é tão mal depois que a gente o conhece bem. Uma coisa que eu acho legal é que quando ambos se despedem, eles se separam apenas como bons amigos, pois nenhum deles teve um impulso para se declarar. A Bella quando vai... Ele levanta a mãozinha ali, mas... Ela para, ela vira, tipo, de novo, ela... deixa! Ela vira pra falar, daqui a pouco, não, eu vou embora. Aí daqui a pouco ele, tipo, levanta a mãozinha assim, depois ele vira de costas. Isso também demonstra um pouco a escolha do vestido da Bella para o amarelo, que também remete à amizade, na friendzone. E também porque seu vestido lembra um pouco uma flor, e a rosa amarela significa exatamente amizade. Aí você fica, não, é porque eles ficaram na friendzone? Não, até porque vocês assistiram o filme e viu que eles terminaram como casal, né? Olha os beijos lascando aí. O caso mesmo é que o amarelo, até quando ela tá lá dançando no final, é pra lembrar que o amor deles é baseado e se iniciou em uma boa amizade. Eles eram melhores amiguinhos, best friends forever. Para a fera, a Bella nunca mais voltaria. Ele a estava libertando e ela seria feliz, encontraria alguém, se casaria, teria filhos, enquanto ele permaneceria infeliz para sempre até morrer de tristeza. Como meio que rola no conto, né? Mais ou menos ali. Por isso, ele deu o espelho para ela, para que ela pudesse se lembrar dele. Leve isso com você. E sempre terá um meio de olhar para trás e lembrar de mim. Isso que ele fala de lembrar é porque o quê? Ela não precisaria voltar, apenas de se lembrar dele seria o suficiente. Em nenhum momento ele falou assim, volte pra me visitar, alguma coisa assim. Não, ele só falou assim, se lembra de mim, você não precisa nem voltar. Porque ele na minha cabeça dele, o passarinho que tava na mão dele nunca mais ia voltar. E lembrando de novo que o espelho era só a única janela para o mundo exterior, foi um baita de um gesto, né? Afinal, ela poderia lembrar dele, mas ele não tinha nada pra se lembrar dela. E vocês ainda falando da biblioteca. Sem contar que o Adam já sabia que morreria de tristeza, pois ele diz pra ela se lembrar dele, e não pra ela o ver através do espelho. Então, quando ele ia morrer, então, tipo... Então, quando ele disse daí, falou assim, vai ter sempre o jeito de você olhar pra trás e se lembrar de mim. Ou seja, ela pediria pra ver ele, teria morrido, não ia ver, né, sei o quê. Só que ela ia ver o palácio, ela ia ver outras coisas ali, e aí ela se lembraria dele, entendeu? Ou também pegaria e veria no passado, né? Não sei se ele pode ver o passado, não sei. Acho que não, acho que o espelho não vê o passado. Não sei, mas tá aí a dúvida, né? Entendeu? Então é isso que acontece. Ele dá o espelho pra ela pra que ele se lembrasse das coisas ao redor e se lembrasse dele. De ver o palácio, de ver os negócios ali, não, tipo, me venha visitar, ou então me veja através do espelho, vou estar acenando pra você de vez em quando, então vou estar me sentindo no Big Brother, a qualquer momento você pode estar me olhando. Não. Só pra olhar pra trás e lembrar dele. Outro simbolismo legal desse filme é a capa que Adam usa. Como sabemos, a transformação em monstro era para que ele mudasse. E toda essa sua mudança remete à metamorfose de uma borboleta. E a capa simboliza seu casulo. Tanto que sua transformação final realmente o mostra se convertendo em um casulo e depois o abandonando. Quando termina sua transformação, ele está envolvido na capa, mas depois sai do meio dela e a abandona de uma vez. Ele não a usa mais. Ele virou uma linda borboleta. Finalmente virei uma linda borboleta! Nós já falamos sobre a simbologia da borboleta no nosso outro canal que fala da Barbie. Pra quem tá interessado e quer saber, o link é esse daqui. A gente vai saber mais sobre a simbologia aí de borboletas. A gente falou mais nesse daqui. Então se vocês estão com pressa de saber do simbolismo, ele tá aqui, entendeu?
No começo do filme, quando está marrento, ele usa uma capa vermelha. O vermelho simboliza emoções fortes, como a raiva e bastante violência, servindo também como uma cor de alerta na maioria das vezes. Como a gente disse, ele estava lá pra assustar, pra intimidar, e o vermelho é uma cor que é muito vista em vilões, como a Gothel, A Rainha de Copas, o Titã, o Jafar, a Madrasta da o Cinderela Capitão Gancho. e o próprio Gaston. Depois de Belo salvar, ele muda para azul. O azul, como falamos, pode significar realeza, mas também simboliza segurança, compreensão, saúde emocional, lealdade, confiança e tranquilidade. E realmente eles estavam muito mais propensos a conversar e mudar pela Bela. E também foi um momento em que ambos ganharam a confiança um do outro, né? Porque um salvou a vida do outro. Ele salvou a vida da Bela e depois ela salvou a vida dele. Poderia ter deixado ela lá pra morrer, mas ele salvou a vida dele. Tipo, ao invés dela fugir, já que ele tava desmaiado, ela trouxe ele de volta pro castelo. Além disso, o azul é muito usado nos heróis que lutam contra os vilões de vermelho, como o Aladdin e a Jasmine contra o Jafar, Cinderela e a Madrasta, José e a Gothel, Alice e a Rainha de Copas, Megamente contra o Titã, a Bela e o Gaston, e também com a Fera, pois a cor de Ada é um azul também, como a gente sabe. E o Gaston usa vermelho. E depois ele usa verde, e verde simboliza equilíbrio e harmonia. Para os psicólogos, essa cor possui a capacidade de acalmar as pessoas e aliviar o estresse. E como falamos, a Fera era muito estressada. Então ele usar verde, a prova que ele nem sentia mais o fardo que carregava. Ele já tava um pouco mais em equilíbrio, já tava, tipo, a esperança ali já tava, sabe? Tava calmo já, ele tava bem calminho. Tipo, Ele tomou erva de gato. Mas depois que Bela vai embora, ele volta a usar vermelho. Mas dessa vez está de camisa, diferente de antes, que ele só tava usando a capa e o shortinho. Agora ele tá de camisa. Isso mostra que ele queria voltar a usar uma tática que já não funcionava mais com ele. Ele não conseguia mais ser o que era antes da Bela chegar. Até porque, tipo, antes ele era mais selvagem, tava sem a roupa, né? Ali ele tava, tipo, com a roupinha e a capinha, sabe? Ele tava mais humano. Ele tava sentado na cadeirinha. Tipo, isso aí. Mas ele também usou essa cor por causa da luta contra o Gaston. E olha só, o Gaston também usa uma capa. E vamos ver que cor é? Olha só, é azul! E por que é azul, né? Afinal, a gente disse que o vermelho é a cor contrária do azul. E azul é do herói e o vermelho do vilão. Mas por que eles estão trocados? Mas isso vocês vão ficar sabendo na parte 2, porque esse vídeo já está ficando muito compridinho. E vocês têm mais o que fazer. Então, A gente não quer pegar o tempo de vocês. Só em alguns dias específicos, mas hoje não. Talvez o próximo seja mais grande, talvez seja pequeno. Dias específicos. Hoje a gente, né? Tá bom, tchau. Tchau, gente.